tá? Nós vamos ter a nossa aula teórica, a gente recapitula tudo, tá? Eu sei que o Rodrigo Janaína não vi. O Rodrigo me falou que não deu tempo de corrigir, que ele vai corrigir na próxima aula prática. De toda forma, sexta-feira a gente vai ter aula teórica de membrana, tá bom? Olha só. Então, eu vou falar hoje com vocês, eu não falei de membrana agora, porque membrana é muito extenso, senão ia começar agora um tiquinho e picar, um horário só, não dá para nada, né? Então, o que nós vamos falar, tá? De organelas envolvidas na síntese de macromoléculas. Quais organelas que têm a ver o quê? Com tradução de proteínas, com síntese proteica, inclusive, que é uma macromolécula sintetizada pelas nossas células, né? Que vocês terminaram ontem. Me conta uma coisa. Quais macromoléculas, né, que as nossas células sintetizam? Então, proteína e que mais, hein? Alguém? Sabe? Silêncio. Lipídios, Lele, muito bem. Lipídios, por exemplo, né? Então, obviamente, sintetiza DNA, né? Na replicação, não é, Letícia? Sintetiza carboidrato, tá? Né? Porque polimeriza glicogênio a partir de glicose, isso é uma síntese, né? De macromolécula, isso mesmo. Sintetiza RNA, né? Então, tá. Mas pensando, né? Em organelas, né? Porque o DNA, o RNA, os ácidos nucleicos, né? São sintetizados no núcleo, tá? O glicogênio, a partir de glicose, é sintetizado lá no citoplasma dos hepatócitos do fígado e das células musculares, tá? Agora, em todas as nossas células, a gente tem uma organela que sintetiza proteína e uma organela que sintetiza lipídio. Você resolver o negócio contratar agora. Qual que é a organela que sintetiza... Você para resolver o negócio contratar. Qual é a organela que sintetiza proteína mesmo, gente? Ribossomo. Nossa, desculpa. Calma. Ribossomos, né? Que estão associados à membrana de que organela? Que podem estar associados... Retículo endoplasmático rugoso. Muito bem, Rafa. Ribossomos que estão aqui, ó, nesse desenhinho aqui bonitinho, né? Ribossomos, né, que podem estar associados à membrana do retículo endoplasmático rugoso ou livres no citosol. A gente vai ver qual que é a diferença. Os dois fazem síntese proteica. Diga. Você está gravando a aula? Não, gravo. Eu esqueço, tem que me lembrar. Obrigada. Nada. Tá? Aqui, e que organela sintetiza lipídio, hein? Retículo liso, endoplasmático liso? Muito bem, Mari, retículo endoplasmático liso. E tem uma organela que participa do processamento dessas duas moléculas, torna as duas ativas biologicamente, tanto a proteína como o lipídio. Qual é a outra organela que participa dessa síntese? Complexo de Golgi? Isso mesmo, complexo de Golgi. Exatamente, meninos, né? Isso mesmo, Letícia. Então, essas são as organelas que a gente chama de envolvidas na síntese de macromoléculas celulares, né? Aqui nesse desenho esquemático, né, a gente vê duas, ó, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso. Então, pertinho do outro dentro da célula, né? Então, ó, as cisternas do retículo rugoso com os ribossomos associados. Que molécula que é essa linhazinha, hein? Que os ribossomos ficam caminhando sobre ela, me conta. Hein? RNA mensageiro. Tem, Mari, RNA mensageiro, tá? E essa molequinha bonitinha, igual um colarzinho saindo aqui para dentro das cisternas do retículo rugoso, que molécula é essa?
Ó. Muito bem, Luísa, muito bem, Kíria, isso mesmo. São as cadeias polipeptídicas, né, saindo prontas aí dos prontas não, né, ainda vão ser processadas, saindo dos lisossomos que vão dar origem, né, depois de processadas, às proteínas, né. Reparem aqui, eu gosto dessa imagem, porque olha as cisternas do retículo liso ou agranular, não tem lisossomos associados, né, por isso que recebe esse nome. E olha como que elas são, olha, labirínticas, tá? Então, cisternas tubulares enoveladas, labirínticas, tá? Ó, então, né, os retículos endoplasmáticos, ambos, né, estão aqui, ó, nessa microscopia eletrônica, né, então que a gente vê o núcleo, né, olha isso aqui, todas essas cisternas que a gente está vendo aqui são de retículo. Retículo endoplasmático rugoso, a gente vai ver que ele está mais próximo do núcleo, né, e retículo plasmático liso está mais distante do núcleo, né? Então, enfim, os retículos endoplasmáticos são formados por uma rede de membranas, né? Então, eu já falei lá para vocês no início do curso que, qual que é o conceito? Vou anotar isso de novo para quem chegou depois e não me ouviu. Qual que é o conceito de organelas? Né? O que é uma organela? É uma estrutura intracitoplasmática não envolvida por membrana, certo? Ó, então, e aí, né, a luz dessas... Ah, e outra coisa, e tem a inserção do ribossomo, né? Ribossomo, ribossomo não é envolvido por membrana, né? Ribossomo é composto de RNA ribossômico e proteínas. Para alguns autores, ele não é considerado organela. Para outros autores, ele é considerado organela não envolvida por membrana, né? Pela função aí muito importante, tá? Então, todas as nossas organelas são envolvidas por aquela unidade de membrana trilaminar ao microscópio eletrônico que a gente viu na aula prática de hoje, né? Membrana plasmática e as organelas, membranas das organelas. Né? E os retículos, tanto liso como o rugoso, então vão delimitar o quê? Uma cavidade. E essas cavidades de cada retículo se comunicam umas com as outras, tá? São as chamadas cisternas, luz ou lúmen do retículo, tá? Tendo dúvidas, perguntem. Ó, então a gente tem duas modalidades de retículo. Retículo endoplasmático rugoso ou granular e retículo endoplasmático liso ou agranular, né? Então, o rugoso, o que são os grânulos, entre aspas, do rugoso? Ribossomos, né? Associados aí à face citoplasmática da membrana, né? Então, tem a membrana do retículo na face, né? Naquela monocamada lipídica voltada para o citoplasma, estão os ribossomos associados. Retículo endoplasmático liso ou agranular não tem ribossomos, né? Então, o que a gente vê, gente, ao microscópio eletrônico? Olha, que as cisternas do retículo endoplasmático rugoso, como que elas são? Elas têm uma organização, ó, paralela umas às outras, né? Ó, fica direitinho. Enquanto, né, o retículo liso se apresenta como cisternas, o quê? Tubulares labirínticas. Então, pensa, volta lá naquele desenho do início, pensa cortar aqui, ó, né, um corte plano para observar o microscópio eletrônico. Aí a gente vê isso aqui, olha, uma cisterna aqui, ó, onde eu estou pondo laser, cortada mais transversal, outra cortada mais longitudinal, né, por isso esse aspecto, né, labiríntico mesmo, né. E aí, o que a gente já viu, né? Vocês já viram nas últimas aulas, a gente já viu comigo, com a Larissa, tudo misturado, que o retículo endoplasmático rugoso ou granular, através de seus ribossomos, ele tem a função de quê? Síntese de proteínas, né? Sintetiza e inicia já aquele processamento pós-traducional. Eu de manhã sei igual aqueles bêbados bebendo cachaça, café, sem parar.
Vamos lá. Aqui. Então, o que vai acontecer? A gente viu, né, o processamento pós-traducional. Então, quando as proteínas são produzidas, né, como a cadeia polipeptídica, porções dessa cadeia vão ser cortadas, né, fazendo parte desse processamento pós-traducional. Essas proteínas vão ser o quê? Dobradas, vão receber grupamentos não proteicos, que são chamados grupamentos prostéticos, para só depois desse processamento elas se tornarem o quê? Biologicamente ativas, né? Onde é que esse processamento começa? Para as proteínas que são sintetizadas no retículo rugoso, ainda dentro do retículo, né? Por que eu estou falando de proteínas que são sintetizadas no retículo rugoso? Porque a gente tem o quê? Os chamados polirribossomos, olha eles aqui, ó, do citoplasma, ou livres no citosol. Qual que é a diferença? São os mesmos ribossomos. E por que poli? Porque a gente tem vários ribossomos caminhando sobre uma única molécula de RNA mensageiro, tá? E eles fazem o quê? Esses que não estão associados ao retículo? A mesma coisa, síntese de proteínas. Só que essas proteínas não vão para o retículo, tá? Olha aqui. Então, qual que é a diferença? Algumas proteínas são produzidas pelos ribossomos associados ao retículo e outras proteínas são produzidas pelos ribossomos livres no citosol. Certo? Então, ó, o que eu falei para vocês? Que são cisternas paralelas, tá? E aqui está em menor aumento, mas quando a gente vai estudar núcleo daqui a pouco, quando a gente estudar núcleo, a gente vai ver, ó, olha o envoltório nuclear, onde eu estou passando o laser, né? Ele tem duas membranas, tá? Membrana interna do envoltório nuclear, membrana externa do envoltório nuclear. Na membrana externa do envoltório nuclear, eu já tenho o quê? Ribossomos associados. Ou seja, o meu retículo endoplasmático rugoso, né? As cisternas dele já começam a partir da membrana externa do envoltório nuclear, olha, bem perto do núcleo, tá? E aí, que proteínas específicas, né, os ribossomos associados ao retículo produzem e iniciam o processamento? Proteínas que vão ser secretadas pela célula. Então, por exemplo, em células que secretam hormônios, células que secretam enzimas, células que secretam anticorpos, né? Então, essas proteínas secretadas são sintetizadas pelos ribossomos associados ao retículo rugoso, tá? Proteínas que vão compor a membrana plasmática, né? Então, a gente já viu hoje na prática, a gente vai explorar isso mais semana que vem, que a gente tem o quê? A bicamada lipídica de fosfolipídios, né? E várias moléculas de proteína, né, que estão o quê? Que estão incrustadas, inseridas, associadas àquela parte lipídica, são sintetizados pelos ribossomos associados ao retículo rugoso, tá? Proteínas que vão atuar lá no complexo de Golgi, né? Então, a gente vai ver que o complexo de Golgi, ele termina o quê? A maior parte do processamento das proteínas produzidos pelos ribossomos, né? E também dos lipídios produzidos pelo retículo liso, né? E também as proteínas que vão compor os lisossomos, que são enzimas, tá? Então, essas proteínas que vão para o Golgi também têm ação enzimática, né? Também tem ação o quê? De atuar no processamento pós-traducional das proteínas. E os lisossomos, ação enzimática, de digestão intracelular. A gente vai falar mais disso semana que vem. Tá? Então, alguém quer perguntar?